Vamos tomar o nosso lugar. Você que está na sua casa agora, acompanhe essa mensagem. Estamos aqui na rua Guarani, no número 1040, no centro aqui de Pato Branco. Voltamos aos cultos presenciais, graças a Deus. E eu acredito que Deus tem o melhor para as nossas famílias, amém, amados? Vamos abrir nossa Bíblia em nome de Jesus, no livro de Amós, capítulo 8, versículo de número 11. Amós, capítulo 8, no versículo de número 11. Se você não tem Bíblia, você pode acompanhar, aqui está passando também no monitor, você pode acompanhar. Bom seria que todos estivessem com a Bíblia, para você poder acompanhar. O Amós é conhecido como um dos profetas menores, né? E eu quero que você compreenda aqui o versículo de número 11, que diz respeito para nossa casa, para nossa família. Diz assim: e eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra. Que fome é essa, pastor? Não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então vamos compreender e entender o que está acontecendo. O profeta Amós chega um dia falando para o povo uma palavra que Deus enviou, dizendo: olha, vai chegar um momento que muita gente que quer ter Deus junto consigo, vai chegar um momento que as pessoas que tanto tiveram da presença de Deus, e agora que elas tanto querem, elas não conseguem mais receber a palavra, porque o próprio Deus diz: vai ter um momento que vai haver uma fome, que as pessoas vão querer ter a palavra, elas vão ter vontade, desejo de adquirir da bênção, do entendimento do Evangelho, mas elas não vão conseguir, porque o próprio Deus vai trazer aquela fome da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já teve vontade de buscar a Deus e não conseguiu buscar? Pastor, eu queria tanto buscar a Deus. Nesses dias que nós passamos da pandemia, os dias que nós estivemos, que os cultos não estavam podendo ser realizados na igreja, eu me recordo de, puxa, com tantas pessoas: pastor, meu Deus, as igrejas estão fechadas, e agora, o que vai acontecer, pastor, e tal, aquela coisa toda, né? Muitas pessoas entraram em contato, glória a Deus, né? Pessoas preocupadas, né, com a obra de Deus. E algumas pessoas também que nem ligaram, não perguntaram, também algumas pessoas que tomaram, como diz, né, Doril, tomou Doril, a dor sumiu, né, também pessoas que não quiseram mais nem saber o que estava acontecendo. E aqui eu digo para você, chega um momento na nossa vida que nós queremos mais. Já percebeu o seguinte? Se você compra um carro 0 quilômetro, passa uns 6 meses, 1 ano, você fala que, puxa vida, eu quero outro, já quero um melhor. Você vai passando, à medida que nós vamos vivendo, mesmo quando nós adquirimos coisas boas, mesmo quando nós vamos crescendo na vida, nós sempre queremos melhorar. Sempre queremos melhorar. E o profeta Amós está dizendo: olha, gente, vocês têm a oportunidade de buscar a Deus hoje. Não se esqueçam que vai chegar um tempo que vocês vão querer buscar a Deus, vocês não vão conseguir achar. Vai chegar um momento que vocês vão ter vontade de buscar, de revelação do céu, saber o que Deus quer para a sua família, mas você não vai receber. Por que Deus está falando isso? Porque muitas vezes nós nos afastamos de Deus e esquecemos que só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode transformar a vida de uma família, não é verdade? Só Deus pode mudar uma família, só Deus pode transformar uma casa. Eu não sei como anda a sua família, eu não sei como anda a sua casa, eu não sei como estão os problemas que você enfrenta, mas eu sei dizer para você que só existe um Deus que pode fazer isso. Só existe um Deus que pode resolver esses problemas. Só que muitos de nós, muitas vezes, regressamos na fé. O que é regressar na fé? Eu tenho comentado sobre isso durante o dia de hoje, até conversei com a minha esposa hoje, sobre a questão de tomar conselhos e sobre a questão também de crescer e permanecer. Crescer, eu digo para você que é fácil crescer, não é verdade? Como assim, pastor? É fácil crescer. Se você se converte a Cristo, à medida da estatura que você vai lendo a Bíblia, você vai orando, você está se envolvendo com as coisas de Deus, você vai crescendo, você vai aprendendo coisas que você não tinha.
Agora, permanecer na palavra, permanecer no entendimento é fácil? É fácil permanecer, gente? Não, não é fácil. Por isso eu digo para você, o crescimento espiritual, o crescimento que nós temos que ter com Deus, para ser crescimento verdadeiro, ele tem que ser um crescimento válido somente quando permanecemos, quando continuamos. Se nós começamos a andar com Deus hoje e amanhã paramos, ter conhecido, crescido, não adiantou? Não adiantou nada, não adiantou crescer, conhecer, buscar, se encher. Eu li a Bíblia 3, 4, 5 vezes já, pastor, mas não adiantou nada, porque você cresceu, mas não permaneceu. E hoje é um número enorme de pessoas que cresceram, que saíram do mundanismo, que saíram dos pecados, de todo tipo de pecado, que tornam aos erros, que tornam aos pecados antigos. Por isso que a Bíblia fala que muitos chegarão um tempo que elas vão querer ouvir a palavra, mas não vão conseguir. Elas vão ter vontade de ler a Bíblia, vão ter vontade de querer uma palavra, que um pastor traga a revelação da palavra, mas não vai vir a revelação. Por que que isso muitas vezes acontece? Quando estava aqui meditando nessa palavra, me veio ao coração a questão dos nossos conselhos. Você já tomou conselho com alguém? Você já procurou ter conselho com alguém? Pastor, já tentei ter conselho com pessoas, com amigos, com o irmão, com a mãe, com a avó, com a tia. Eu já tomei conselho com pessoas. E olha, eu digo para você, é sempre bom se aconselhar, porque muitas vezes, se você agir na loucura, agir talvez no momento que você está passando uma dificuldade, ou trazer uma ação depois de uma briga, ou no meio de uma discussão, você querer tomar uma atitude, pode ser que você venha cair. E por isso é muito bom tomar conselho. Só que olha o que a Bíblia fala, abre por gentileza, no livro de Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, abra ali junto comigo, Isaías 30, versículo de número 1. Isaías 30, versículo de número 1. Diz assim, ai dos filhos que são rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Vamos fazer aqui uma menção aqui, vamos pensar. Lembre da sua infância. Você se lembra da sua infância? Que a mãe falava, não faz isso, o pai falava, não faz isso, assim desse jeito vai dar errado, melhor não agir desse jeito, olha, essa pessoa não sei não. Você já teve conselhos assim com seus pais? Lembra desses conselhos? Eu me lembro quando eu era menino, minha mãe falava, olha, cuidado com isso, cuidado com aquilo, e a maioria das vezes eu não ouvia. Eu era um filho rebelde, a mãe falava e eu não escutava. E eu me lembro que sempre depois ela vinha e falava assim, eu te avisei, eu falei para você, eu te avisei para você que se você continuasse, poderia acontecer isso. Eu falei para você que isso estava errado, eu te mostrei o caminho, mas você não quis entender. O próprio Deus está dizendo, Pai, o nosso Deus, Ele diz, ai daqueles que são rebeldes. Rebelde é aquele que não quer obedecer, rebelde é aquele que fica contra, rebelde é aquele que não acata a autoridade, que não escuta o conselho de quem? Conselho de Deus. Por isso que ele fala, ai desses filhos que são rebeldes, que não escutam o conselho que eu dou. Vamos falar a verdade, o conselho de Cristo é o conselho certo para a nossa vida? Sim ou não? O conselho da palavra, aquilo que a palavra traz para mim é o certo a fazer. Só que muitas vezes nós não estamos preparados. Muitas vezes nós não sabemos perdoar, não sabemos dar o perdão, não sabemos como tratar de certas situações, porque se você analisar por um exemplo, o nosso Deus está falando, ai daquele que é rebelde. Eu costumo falar o seguinte, as pessoas muitas vezes, elas não compreendem, mas toda vez que você vê ai da parte de Deus, tem um peso muito grande esse ai. Ele está tipo assim, eu não sei se você vai se lembrar, mas eu, por exemplo, eu lembro da minha mãe quando ela falava assim, ai menino, eu te pego. Quando ela falava assim, eu imaginava, agora a mamãe deve estar muito furiosa. Ela vai pegar a varinha de marmelo e vai vir depois, ela vai me pegar. Esse ai de Deus é, aperte-se, olhe para aquilo que eu estou falando para você, lhe mostrando, veja o conselho que eu estou lhe dando e você então acate esse conselho, porque se você não obedecer esse conselho, você vai sofrer. Ele está te alertando
tentando. Aí ele diz ali, ó, que tomaram conselho, mas não de mim. Tem pessoas que estão tomando conselho, tem pessoas que ela até recebe o conselho de Deus, mas ela, na verdade, ela não obedece o conselho de Deus e fica no conselho de outra pessoa. E vamos falar bem a verdade, muitas vezes os seres humanos, nós seres humanos, nós vamos aconselhar pessoas segundo aquilo que eu acho, não segundo aquilo que Deus quer. Você está me entendendo? As pessoas, ela pode aconselhar a gente, nós podemos tomar conselhos. Vai por gentileza, só para você entender, lá em Gênesis capítulo 12, Gênesis capítulo de número 12, é o primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 12, no versículo de número 4, Deus fala com Abrão, dizendo para ele, né, que ele seria pai de muitas nações. Deus falou, sai da tua casa, da tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela, que eu te engrandecerei, tu serás uma bênção, aquela coisa toda. O versículo 4 diz assim: assim partiu Abrão, né, ainda não era Abraão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de quantos anos, amados? De 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou quem como sua esposa, gente? Abraão, a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. Vamos entender o seguinte, então Deus deu uma promessa para Abraão, ó, ele disse assim: sai da casa do teu pai, sai da casa da parentela agora, você vai pegar a tua esposa, e você vai para a terra que eu vou te mostrar. Deus não mandou ele levar o Ló, mas ele levou. Isso aqui é uma outra história. Então, entendemos o seguinte, Deus prometeu para ele, dizendo: olha, você vai ser pai de muita gente, você vai ser pai de muitas nações, sendo que ele tinha 75 anos e não tinha nenhum filho. Ou seja, aos olhos humanos, pastor, 75 anos, pastor, para ter filho com 75 anos é só um milagre, só Deus para ter força para gerar um filho nessa idade, pastor. Mas a Bíblia fala que Deus prometeu, e quando ele acredita nessa palavra, a Bíblia, você conhece bem a história, acredito eu, ele sai ali então da casa de seu pai, ele toma sua esposa, vai em diante, e depois Deus, ao decorrer da vida de Abraão, Deus vai trazendo palavras: olha, você vai ser pai de muita gente, você vai ter isso, você vai ter pai de muitas nações, e ele vai falando. Deus sempre vai colocando palavras para colocar a gente para frente, Deus sempre vai fazer você continuar. Quando você pensa que pastor, eu acho que Deus falou, mas não era aquilo não, vem Deus e fala: não, fica firme que eu estou contigo, não te deixei, diga graças a Deus. Agora eu digo para você, ele escuta essas palavras de Deus e guarda no coração. Quando você tem algo vindo de Deus para a sua vida, quando você tem algo que vem da parte de Deus para a tua casa, para a tua vida, você jamais esquecerá, você jamais deixará para lá. Você nunca vai desprezar o conselho de Deus. O conselho de Deus para Abraão é: sai da tua casa e agora faça aquilo que eu vou te mostrar, porque você vai ser pai de muita gente, aquela coisa toda. O conselho de Deus parece uma loucura. Você sair da casa do pai, pegar sua esposa, ali, no caso ele pegou o sobrinho, não deveria ter levado ele, mas a Bíblia diz que quando ele fez isso, ele saiu sem rumo, porque a Bíblia diz que Deus mostraria onde ele tinha que ir. Ele não sabia nem para onde ia, ele só saiu na obediência. Veja que quem obedece a Deus, quem acata a palavra de Deus, vive totalmente diferente. Quem anda com a palavra de Deus, quem anda nos conselhos de Deus, vive feliz, diga graças a Deus. Por mais difícil que sejam os embates da vida, quem anda debaixo do conselho da palavra, quem anda debaixo do conselho de Cristo, ele não vai se perder, ela não vai se perder. Deus disse que a tua casa será salva, a sua casa será salva em nome de Jesus. Fique na palavra, fique no conselho de Jesus. Só que aconteceu um fato que eu digo para você que é um tanto quanto triste. Se você, por exemplo, pegar aqui em Gênesis mesmo, lá no livro de Gênesis 16, no versículo de número 1, a Sarai, que era a esposa, né, de Abraão, ela toma uma atitude equivocada. Preste atenção, se Deus lhe deu uma direção para você fazer algo, não vá ouvir palpites alheios, amém?
não ouça palpites alheios. Pastor, mas é minha mãe, pastor, é meu pai, pastor, olha, é uma pessoa que eu amo muito. Deus falou com você? Você tem a confirmação que Deus te diz para você que você teria o seu filho, que você teria a sua família salva? Então fique na palavra. Pastor, mas o que eu vejo meu irmão fazendo, não acredito que eu vejo minha mãe fazendo, não acredito que o meu pai faz, eu não acredito, o que os meus irmãos fazem, não acredito que o meu marido faz, eu não acredito, eu acho que isso aí, pastor, olha, infelizmente Deus quer me salvar, mas Deus não quer salvar, Deus quer salvar a sua família? Sim ou não? Deus quer salvar a sua família. No entanto que quando Abraão escutou, quem recebeu a palavra? A Saraí ou Abraão? Aliás, Abrão, né? Porque na época ele não era Abraão ainda, Deus não tinha mudado o nome dele, ele era só Abrão. Deus falou com Abrão. Veja só, Deus não poderia ter pegado Abrão e Saraí juntos e falado com os dois juntos? Podia ou não podia? Deus podia ter falado com os dois juntos. Veja que tem momentos que dentro da mesma casa tem umas pessoas que têm fé e outras que não têm, umas que creem e outras que não creem. Veja que Deus teve que falar com Abraão, primeiro porque ele é o cabeça da casa, mas ele teve que falar com Abraão que ele já tinha uma estatura de fé, ele já sabia que Deus queria com ele, e ele era um homem obediente, porque ele escuta Deus dizendo, olha, sai da tua casa, sai da tua parentela e vá para a terra que eu vou te mostrar. Ele hesitou em sair? Ele hesitou em partir da onde Deus mandou que ele partisse? Não, ele pegou as coisinhas dele e foi embora, conforme Deus pediu. Saiu ali sem rumo, Deus falou que ia mostrar no meio do caminho, ele foi obediente. Quando somos obedientes à palavra de Deus, quando guardamos a palavra de Deus, quando guardamos o conselho de Deus, nós então podemos ter certeza, o tempo pode passar o quanto que for, mas Deus cumprirá o que Ele prometeu. Diga graças a Deus. E agora chega o momento que passou alguns anos. A Bíblia diz que ele já estava, quando ele teve esse filho que eu vou falar para você aqui, ele tinha 86 anos. Tinha se passado então de 75 para 86, tinha passado 11 anos. 11 anos que se passaram daquela promessa. Pastor, tudo isso? Sim. Foram 11 anos depois daquela promessa, veio o primeiro filho. Como assim o primeiro filho? Vamos ler o versículo de número 1. Ora, Saraí, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Saraí a Abrão, eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Saraí. Quem falou com Abraão dando uma promessa para ele? Foi Deus. E no meio do caminho demorou para acontecer o que Deus falou para Abrão. Aí a Saraí entra e fala assim, faz o seguinte, já que eu não posso te dar filhos, você então vai ficar com a minha serva, a Agar. Então você vai tomar ela como mulher e você vai ter o seu relacionamento com ela, e ela vai gerar filhos para você, porque eu não quero saber de Abraão não ter filhos. Deus prometeu para você que te daria filhos, então tenha filhos com a minha serva. Essa era a vontade de Deus? Não era a vontade de Deus. No entanto que o filho da promessa não foi o filho que Abraão teve com a Agar, chamado Ismael. Ismael, filho de Abraão, foi abençoado por Deus também, mas eu digo para você, o filho da promessa seria a base de tudo para a vida deles. No entanto que Deus falou para Abrão, quando Deus falou com Abrão, ele disse que eu lhe darei uma nação de filhos. E ele tinha sua esposa, ele tinha a mulher a qual Deus tinha colocado na vida dele. Ele deveria ter esperado o momento que Deus agiria da forma dele. Veja que coisa séria, ele preferiu ouvir a mulher dele do que ouvir a Deus. Gente, quando nós temos um conselho da parte de Deus, veja que coisa séria, nós temos que tomar um cuidado para não deixar nada culminar nos nossos ouvidos para nos tirar a fé daquilo que Deus colocou. Ah, pastor, vai ter tio, vai ter tia, vai ter irmão, vai ter amigo, vai ter amiga, vai ter patrão, vai ter um monte de gente tentando fazer você sair da palavra que Deus te deu.
Deus te deu a palavra, mas esse negócio de crente para mim não funciona, esse negócio de, para mim não é assim. Se Deus lhe falou que faria, fique firme que Deus vai cumprir. Não saia daquilo que Deus prometeu. Veja que por escutar o conselho da mulher, por dar ouvidos à voz da sua esposa, mas pastor, era meu marido, é minha esposa. Sim, nós temos que sentar, olhar para a palavra, ver o que é certo a fazer, mas ele foi querer escolher ouvir a esposa e não a Deus. Entenda bem, muitas vezes você vai ficar dando ouvidos, preste atenção, não quero colocar ninguém um contra o outro aí na sua casa, mas nós temos que entender o seguinte: a Saraí tinha fé para ter filhos? Não, a Sara não tinha fé para ter filhos, porque ela já achava que já era velha demais para ter filhos, e ela nunca ia poder ter filhos, porque ela era estéril e pronto, e acabou. Já Abrão, ele sabia, porque Deus falou, sai dessa terra para onde você está e vai para onde eu vou te mostrar. Ele duvidou? Abraão era um homem de fé? O Abraão é o pai da fé, ele tinha fé, ele sabia que Deus faria. Agora, no meio do caminho, Abraão deu ouvidos à esposa. Não entenda, não interprete mal o que eu estou falando, tem que ter um conselho, marido e mulher, não pode agir de qualquer forma, mas quando um vai para um lado e o outro vai para o outro, as coisas não combinam, não dão certo, não funciona, não vai chegar a lugar nenhum se você vai um para um lado e outro para o outro. A esposa e o marido têm que tomar decisões com o conselho da onde? Da palavra, da Bíblia, é Deus que tem que direcionar o que fazer. No entanto, que quando ele fez isso, Deus não se agradou. Se você for no capítulo 18, lá no capítulo de número 18, Deus manda o anjo falar com o Abraão. Se você ter uma ideia, com quantos anos que Abraão tinha que veio o filho? Vocês se lembram quando veio Isaac? Quantos anos que ele tinha? Não se lembram? Com quantos anos tinha Abraão quando Deus mandou o Isaac para dentro da casa dele, através de Sara? Porque agora ele chamou ele de Abraão e chamou ela de Sara, prometendo o filho. Lá no capítulo 18, vamos lá no capítulo de número 18, deixa eu pegar vamos direto no versículo 9. O anjo veio falar com Abraão, né? Olha o que ele diz: e disseram-lhe, onde está Sara, tua mulher? E ele disse, ei-la, aí está na tenda. E disse, certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá o que, gente? Um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda que está atrás dele, e eram Abraão e Sara já o que, gente? E adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Sabe qual que é o costume que está dizendo aqui, né? Ela já tinha passado do tempo do costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo, terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão, por que se riu a Sara, dizendo, na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. E Sara fez o quê? Sara negou, dizendo, não me ri, porquanto temeu. E ele disse, não digas isso, porque te riste. Ou seja, ela falou assim, não, eu não ri não, Senhor. O Senhor está achando que eu ri do Senhor? Capaz, eu acredito no que o Senhor está falando. Mas ela começou a zombar. Alguém já zombou da tua fé? Alguém já zombou da fidelidade que você tem com Deus? Pastor, já zombaram de mim. Eu disse o meu filho, todo mundo fala, ele vai viver um perturbado. Não, meu filho vai ser uma bênção. Todo mundo zomba, olha, teu casamento vai acabar. Não, meu casamento vai ser o melhor dessa cidade, meu casamento vai ser uma bênção. Veja que muita gente descrê daquilo que você crê. Veja que Deus falou e a Sara começou a dar risada, zombar. Capaz, eu sou velha, meu marido é velho, você acha que nós vamos poder ter filhos? Bem capaz. Nós conseguimos entender isso, não conseguimos? E o Deus Todo-Poderoso fala o que para ela? Peraí, mas você está zombando, você está rindo? E a Sara ficou com medo e falou o quê? Não falei nada.
Não falei nada. Aí no versículo 16, e levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. Eu vou falar para você, porque senão a gente vai ficar aqui um grande tempo aqui falando desse caso. Eu acredito que todo mundo conhece, né? Lá no capítulo 21, no versículo 1, fala assim, ó: e o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado, e concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome de seu filho que nascera, e Sara que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 anos, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos. Quantos anos tinha Abraão quando teve seu filho? 100 anos. Pense comigo uma coisa, desde os 75 anos até os 100 anos, dão quantos anos dá nessa soma aí? 25 anos. Deus prometeu há 25 anos atrás, pois é, o tempo se prolongou por causa que Abraão ouviu a mulher e não ouviu o conselho dele. Quando nós nos aconselhamos com as pessoas, nós estamos jogando o conselho de Deus fora. Quando eu tenho Deus que eu posso me aconselhar, quando eu tenho a palavra de Deus que me é o conselho que eu preciso, e eu não a valorizo em meu coração, eu estou desprezando a vontade de Deus para fazer a minha vontade. Foram 25 anos de sofrimento, esperando o filho, de dúvidas, e eu digo para você que olha que coisa séria, Abraão tinha plena certeza que Deus faria isso, mas a Sara não acreditava. É duro quando nós não cremos, é duro quando dentro da casa um tem uma fé para fazer uma coisa e o outro não tem. É duro quando um crê e o outro não crê, é duro, é difícil. Só que quem prevaleceu, aquele que tinha fé ou aquele que não tinha fé? Quem venceu? Nessa guerra santa aí, né? Nessa guerra, desse cabo de guerra, quem venceu? Quem tinha fé ou quem não tinha fé? Quem não tinha fé zombava, dava risada, brincava, fazia chacota da fé que Abraão tinha, mas que se cumpriu aquilo que Abraão determinou, aquilo que Deus determinou, se cumpriu. Por que aconteceu? Porque ele creu na palavra, ele não voltou atrás. Lembra que eu disse para vocês, lá no livro de Amós capítulo 8, vai ter um tempo para a nossa vida, um tempo para todo mundo, existe um tempo que você vai querer a palavra e não vai vir. Porque Deus já deu a palavra, é só você ficar na palavra, mas você quer outra coisa. Deus, ai meu Deus, Deus já deu a palavra, mas eu quero uma força, eu quero uma ajuda, mas Deus já não falou com você o que vai fazer? Fique na palavra. Ah pastor, mas eu quero outra palavra. Fique na palavra. Deus não cumpriu a primeira promessa, então fique firme, Ele vai cumprir essa promessa. Você quer mais coisas, mas nem aquilo que Deus já te falou você crê. Por isso que nós temos que entender, a fé sempre vai vencer. Aquele que permanece na fé, digo para você, passou 25 anos, você acha que chegou algum momento que Abraão começou a botar a mão na cabeça, coçar a cabeça e falar, puxa vida, 25 anos de espera, porque eu desobedeci o conselho de Deus e fui obedecer o conselho da minha esposa. Não caia no engano de obedecer o conselho dos homens, ande no conselho que vem de Deus. Prometo que termino aqui agora, tá? Vai por gentileza em 2 Samuel 13, estou terminando já, 2 Samuel capítulo 13. Essa história é bem conhecida, tá? Aqui estão os filhos de Davi. Davi assumiu o reinado, Davi está agora aqui tomando posse de tudo, sendo abençoado, vencendo os inimigos. E diz a palavra aqui que Aminon, filho de Davi, também Tamar, filha de Davi, começa aqui uma história bem triste. Versículo de número 1 diz assim, ó: e aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã muito feia, amém? Não, né? Uma irmã muito formosa, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, amou-a. Preste atenção que eu vou explicar para você, olha que desgraça. O irmão Aminon olhava para sua irmã de sangue, olhava para sua irmã de sangue, não de mesmas mães, mas de mesmo pai. A Bíblia diz que ele olhava para sua irmã como mulher, não como irmã.
Você entende o que eu quero dizer? Ele olhava com olhos malignos, com olhos maus, com olhos de uma pessoa que tinha desejo carnal com a sua própria irmã. Coisa séria, coisa suja, coisa triste de saber. E a Bíblia conta essa história. Olha o que acontece. Se você está passando por um momento que você está enfrentando algo que você... Quem sabe que isso é errado? Todo mundo sabe que é errado, mas pastor, é um sentimento, um desejo do capeta que cresceu no coração dessa pessoa, cresceu no coração do Aminon isso aí. Ele estava sendo tentado a errar, estava ou não estava? Estava sendo tentado a errar. Quem nunca foi tentado, não é verdade? Pastor, todos somos tentados a qualquer tipo de falha, seja em qualquer área. Só que o Aminon, ele deveria ter buscado o conselho de alguém para ajudar a tirar isso do coração. Versículo de número 2: e angustiou-se Aminon até fazer o que, gente? Até ficar doente, adoecer, por Tamar, sua irmã, porque era virgem e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe alguma. Ou seja, a minha irmã, olha que maldade, ele tinha que pensar se a irmã dele era virgem ou não? Ele não tinha nem que pensar, mas ele estava olhando, minha irmã é virgem, então não posso fazer nada para ela, porque senão todo mundo vai ficar. Ou seja, ele já sabia que aquilo que estava no coração dele era certo ou era errado? Ele sabia que aquilo era errado, ele sabia que aqueles desejos eram algo do diabo, do demônio. Ele sabia, no entanto, que ele ficou com medo, ele ficou triste, até doentou-se, ficou doente, por saber que ele não podia fazer nada, senão ele ia pagar um alto preço. Lá em Levítico, a Bíblia diz que o homem que conhecesse, o irmão que conhecesse o corpo nu da sua irmã, ou que tivesse contato com a sua irmã, seria amaldiçoado à morte. Ele teria que ser morto, ele teria que perder. Ele sabia que aquele pecado, se ele cometesse, iria gerar um grande problema para ele. Ele sabia disso. Vamos falar bem a verdade, nós sabemos quando estamos errados? Nós sabemos. Nós sabemos que aquela atitude está errada. Só que ele continuou, versículo 3: tinha porém Aminon um amigo. Gente, agora eu quero falar com você. Cuidado com aqueles que se dizem amigos, aqueles que dizem que querem ajudar, aqueles, não, eu vim para ajudar. Olha o que diz o versículo 3: tinha porém Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab um homem muito sagaz. Sabe aquela pessoa ligeirinha, que ela sempre tem saída para tudo? Você já pregou o evangelho para alguém que você fala, não, mas isso aqui não é bem assim, isso aqui não é desse jeito, é porque eu acho que não é bem assim não, é porque eu sei, está escrito assim também. Não tem gente que é sagaz, ela sempre consegue dar uma escapadinha pela tangente, ela dá um jeitinho de se escapar. Olha o que diz o versículo ainda de número 3, muito sagaz, 4, perdão. E ele lhe disse, por que tu de manhã em manhã tanto emagreces, sendo filho do rei? Não me farás saber a mim? Então ele disse a Aminon, amo a Tamar, a irmã de Absalão, meu irmão. Ou seja, o Jonadab falou assim, meu amigo, você é filho do rei, você está triste aí. Você entende o que ele quis dizer, né? Você é filho do rei, você tem todo tipo de regalia. Se ele quisesse ter qualquer mulher do reino, ele teria? Sim ou não? Ele teria. Você é filho do rei, você faz o que você quer. O Jonadab falou, mas por que você está emagrecendo, você está ficando assim? Você vê que uma pessoa, às vezes, para fazer o que é errado, ela sofre para fazer algo errado. Ela sofre para fazer algo que ela está fazendo errado, e ela vive sofrendo por aquilo e continua. E ele conta esse segredo então para esse rapaz chamado Jonadab, e olha o que esse conselheiro amigo falou. E Jonadab lhe disse, deita-te na tua cama e finge-te do que, gente? De doente, e quando teu pai te vier visitar, diz-lhe, peço-te que minha irmã Tamar venha e dê-me de comer pão e prepare a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Aminon e fingiu-se estar o quê? Doente, e viu o rei visitá-lo. Disse Aminon ao rei, peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma de sua mão. Eu vou parar aqui porque acho que já é o suficiente. Então diz assim, quando ele chegou então, esse amigo, ele escutou o conselho do amigo, verdade, preste atenção,
Deus já tinha aconselhado ele que aquilo é errado? Vamos entender, ele sabia, ele temeu, porque não podia fazer nada, porque a irmã era virgem e a mulher era moça, né? E ele sabia que estava errado. Ou seja, Deus já tinha testificado para ele que estava errado. Deus precisou falar para ele que estava errado, gente? Deus precisou falar? Deus não precisou falar, porque ele já sabia, ele já tinha conhecimento que aquela atitude era errada. Ele já sabia que se eles tivessem um contato, se ele tivesse algo semelhante ali, como no caso do amor eros de um homem para com a mulher a respeito da sua irmã, ele pagaria um alto preço. Ele então já sabia que Deus já tinha falado com ele. Tem coisas que Deus não precisa falar para você de novo, porque você já sabe que está errado, você já sabe que isso não vem de Deus. No entanto, que quando ele chega ao momento de que ele escuta a voz do seu amigo Jonadab, o Jonadab fala: não, meu amigo, chama o teu pai, deita na cama, faz de conta que está doente e fala para ela fazer para você o bolo, só você e ela, aí você vai ter a oportunidade. Veja que sempre vão ter mais ou menos amigos assim, ó. Se você está precisando de R$10 para você comprar um pacote de arroz, não aparece ninguém. Agora, se falar que quer beber, quer bagunçar, quer fazer um monte de coisa, aparece um monte de amigo. Verdade ou mentira? Você falou que é para pagar um aluguel, pagar uma luz, ih, amigo, não posso, né? É para beber, não, vamos que você é meu amigo, eu pago tudo. Você veja que coisa séria, né? Sempre vão ter pessoas, sempre vão ter amigos sagazes, pessoas que vão ser induzidas pelo diabo, induzidas pelo mal a agirem de uma forma que venha a induzir você a sair da palavra de quem, gente? Da palavra de Deus. Pergunto mais uma vez, Aminon tinha a palavra no coração? Ele sabia que aquele desejo era errado? Ele sabia que Deus não se agradava daquele desejo? Ele sabia que aquilo era errado, só que ele insistiu. E o pior de tudo não é isso. Pense comigo, se você ficar sabendo de uma coisa dessa, você iria aconselhar como seu amigo? Tá louco, rapaz? Não poderia falar assim: você tá maluco, ela é sua irmã, você tá doido, como que você vai querer ter um desejo desse? Você tá maluco, rapaz, joga isso fora, tira isso da sua cabeça. Você está doido, isso está errado. Essa pessoa está aconselhando com a base da onde, gente? Da palavra. Não, isso está errado. E digo para você, irmãos, amigos para poder ficar do teu lado, do jeito que você quer, você vai achar um monte. Pessoas para te contrariar naquilo que você está errando, vai ser difícil você encontrar. Por quê? Porque tem muitas pessoas que elas só querem se aproveitar da situação. Veja que ele fala: não, faz o seguinte, fica assim não, cara. Fica assim não, deita na tua cama, pede para o Davi, para o teu pai, para ele mandar a tua irmã vir aqui, aí você faz tudo certinho aí, escondido, ninguém vai ficar sabendo. Isso era um amigo, gente? Esse era um amigo? Não. Nós temos que ter um cuidado, porque quando nós deixamos o conselho de Deus para ouvir o conselho do homem, nós vacilaremos e cairemos no pecado, e o pecado nos afasta de Deus. Outro conselho, Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o capítulo 4, que senão eu vou falar, é muito assunto para falar hoje, né? Diz o versículo de número, vamos pegar aqui o versículo, vamos pegar o 5, a partir do versículo 5 aqui, ó. Diz assim, ó: mas para Caim, para sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante. Você conhece essa história, né? Que Caim e Abel apresentaram a oferta, Deus se agradou da de Abel e não a de Caim. Aí ele ficou chateado. E o Senhor disse para Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo, e sobre ele... O que Deus queria dizer com isso? Qual que era a intenção de Deus? Deus deu um conselho para o Caim: Caim, por que você está triste? Por que você está assim, Caim? Por que você fechou a cara, Caim? Por que você não gostou? Por que você está assim? Por que você está com essa tristeza no seu coração? Aí Deus fala isso para ele e diz: ó, o desejo está no seu coração, vai dominar você. E além de dominar você, esse pecado vai conseguir te vencer e não vai ter aceitação, ou seja, não vai ter perdão para você. Para você não vai ter perdão. O que Deus quis fazer para nosso amigo ali, gente? Aconselhar. Ele deu um conselho, Deus avisou, Deus mostrou que não era para fazer,
Deus disse para ele: cuidado, porque você está quase caindo. Deus mostrou ou não mostrou? Sim. Só que ele fez o que depois? Deu atenção ao conselho de Deus? Então veja, tem 3 tipos de pessoa: aquela que procura conselho no homem, que ela não vai achar solução nenhuma, porque o homem vai dar para você direção segundo aquilo que ele acha, que ele pensa, segundo aquilo que ele acredita. E tem aquela outra pessoa que ela vai receber o conselho de uma pessoa que ela acredita. Abraão tinha sua esposa, a esposa dele não era uma mulher de Deus? Era ou não era? Mas ele ouviu a mulher e Deus falou com ele, não foi com ela. Veja que talvez no casamento, no ambiente familiar, o pai está cheio de fé e a mulher não. Às vezes a mulher está cheia de fé e o marido não. Nós temos que entender que Deus vai falar com aquela pessoa que está cheia de fé. Aquela pessoa que não acredita, por exemplo, a primeira vez que Sara ouviu o anjo falar: peraí, o nosso Deus mandou falar que você vai ter um filho. O que a Sara começou a fazer? Dar risada. Se você falar agora para alguém da tua família: pastor, ninguém acredita mais no meu filho, ninguém acredita na minha casa mais, ninguém dá valor para os meus filhos, talvez ninguém vai acreditar que eles vão mudar. Mas a Bíblia diz que Deus falou com você, e se Deus falou com você, Ele vai cumprir. Diga graças a Deus. Prometo que termina agora, lá em Isaías 30 de novo. Isaías 30 novamente. 3 tipos de pessoas vão aparecer: aquela que vai fazer você andar por um conselho errado, ela vai aconselhar você segundo o desejo dela. A outra pessoa é aquela que te ama, que você ama também, que você acredita que aquilo é certo, mas na verdade o que é certo sempre vai ser a palavra de Deus. E no terceiro caso, o próprio Deus te aconselha e aí você não ouve. Então o conselho sempre vai vir, seja ele bom, seja ele mal, seja você gostando ou não, você sempre vai ter um indício. Deus sempre vai mostrar para você se é certo, se é errado, ou vai vir alguém usado pelo diabo para tirar você do caminho. Continuando em Isaías 30, no versículo de número 1, Isaías capítulo 30, versículo número 1: ai dos filhos rebeldes, diz quem? Diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu Espírito, para acrescentarem o que, gente? Pecado a pecado. O que Deus quer dizer com isso? Vamos entender. Olha que coisa séria. Quando nós deixamos de ouvir, ou deixamos de nos cobrir com a cobertura espiritual que vem de Deus, nós estamos então ao relento do ataque do diabo. Os ataques do diabo vão ser eficazes contra a sua vida quando você deixa de ouvir o conselho que vem de Deus. Quando você deixa o conselho de Deus, o ataque do inimigo, o ataque de Satanás vai conseguir adentrar, vai conseguir minar a sua vida a ponto de fazer você cair. No entanto, que se você ler o versículo de número 7, aliás, vou ler o 2 primeiro, depois eu vou no 7, que descem ao Egito sem perguntarem para quem, gente? Para minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Você sabe o que para nós cristãos o Egito representa? O que representa o Egito para nós? Para nós que somos cristãos, nós lemos aqui o Egito, o que representa para nós? O mundanismo, as coisas lá de fora, os desejos pecaminosos, as coisas ruins deste mundo, as coisas da carne, representando, ou seja, eles queriam encontrar uma saída, mas procuraram aonde? No mundo. Eles foram tomar conselho no lugar errado. Se eu tenho um Deus que se compadece de mim, se eu tenho um Deus que olha para mim, que escuta a minha oração, por que eu vou tomar conselho de alguém do mundo ou de pessoas que eu sei que não podem me ajudar? Mas pastor, a pessoa está se mostrando favorecível, essa pessoa está se mostrando para ajudar. Pastor, tem muita gente sofrendo. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu acho que é 2 Crônicas 22 que fala isso, que eu quero comentar com você. Deixa eu só ter certeza que é 2 Crônicas 22, versículo 2, diz assim, 2 Crônicas 22, 2: era da idade de 42 anos quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Atalia, filha de Unri. Também este andou nos caminhos da casa de quem? De Acabe, que serviu a demônios, a Baal, porque sua mãe era sua o que, gente? Leia por gentileza. Porque a sua mãe era sua conselheira, para proceder de que jeito? Impiamente. Impiamente é você agir sabendo o que é certo, mas fazendo o que é errado. Aquela mãe aconselhava do jeito certo? Pergunto para você: mas pastor, a mãe aconselhando errado? Sim, a mãe aconselhando errado. Hoje não é culto de família? Em que nós temos que tomar conselho?
com Deus, é na palavra dele. Não adianta, mas é a mãe que falou, pastor, é a avó que falou. Eu vou terminar, porque senão eu vou me estender demais. Versículo de número 4: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus, eles estavam tomando conselhos lá aos demônios, eles estavam chamando a Baal para poder falar o que iriam fazer em Israel. Pergunto para você, gente, se você tomar conselho no Egito, qual que vai ser a consequência da sua vida? É perca, é queda. Daqui a pouco você vai estar andando. Já me disse um velho ditado que minha mãe falava assim, me diga com quem tu andas, que eu digo quem você é. Pastor, mas é que eu tenho que andar no meio das pessoas perdidas. Jesus, ele falava assim, né? Ele pregava no meio dos pecadores, no meio daqueles cobradores de impostos. Jesus estava no meio deles para livrá-los. Mas eu digo para você, irmãos, se você não estiver firme, muito pelo contrário, você pensa que vai ganhar aquela pessoa, muito pelo contrário, talvez você se perca andando com aquela pessoa. Tenha um grande cuidado. Para terminar, põe no versículo 7 lá, filha, por gentileza, lá de capítulo de Isaías 30, versículo 7, para terminar, vai passar na tela para você aí, olha o que diz aqui, Isaías 30, versículo 7, prometo que termina agora. Isaías 37, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua... Ou seja, estar calado, estar quieto, esperando a vontade de Deus, é o que vai te fazer se fortalecer. Agora, buscar no Egito vai mudar alguma coisa, gente? Não é o que Deus está dizendo aqui? Vamos ler de novo? Põe no versículo de novo, começo do versículo 7, porque o Egito os ajudará em... Gente, tem muitas pessoas que vai te ajudar. Não, porque lá no mundo, a pessoa, gente boa, mais legal que o cristão na igreja. Pois é, meu irmão, toma cuidado. Não estou falando que o cristão, a pessoa que segue a Cristo seja melhor que o outro, ou pior do que alguém do mundo, não, muito pelo contrário, mas tem gente que vai procurar no mundo aquilo que você já tem. Deus já deu uma promessa. Deus não deu uma promessa para Abraão? Deus não deu uma promessa? Deus já tinha falado. Por que ele foi ouvir a esposa? Deus já não tinha falado com o coração, Deus já não tinha falado através da palavra com o Aminon. Não é para você olhar para a tua irmã. Ele sabia que aquilo era errado, ele sabia o conselho de Deus. Ele obedeceu? Não, foi na própria carne. Ele obedeceu o conselho do amigo. O nosso amigo Caim, ele escutou um conselho, o próprio Deus aconselhou ele, e ele ouviu? Não. A mãe aqui do Acasias, ele reinou, ele estava reinando, ele estava com poder de rei, só que estava andando nos conselhos dos demônios, estava andando nos conselhos de Baal. Está aqui, meu irmão, nós podemos nos aconselhar com todos, só que a Bíblia diz, buscar no mundo, é em vão você se aconselhar naquilo que é errado, é em vão. Você pode até tomar conselho da avó, da tia, do tio, da prima, do vô, da avó, do irmão, do pai, do marido, você pode tomar conselho, mas isso vai ser tudo em vão, porque o fim, a força que você tem é calar-se. Cale-se, espere que Deus vai fazer a obra. Você já não tem a mim, o Deus Todo-Poderoso falando, você já não tem a mim para ser aquele que vai te aconselhar? Diga graças a Deus. Amém, amados? Vamos orar? Fecha os olhos, curva a tua cabeça. Pai, eu tenho certeza, ó Pai, que a tua palavra falou ao coração dos seus filhos. Meu Deus, que nós não venhamos mais tomar conselho senão de ti, que nós não venhamos nos aconselhar nas coisas deste mundo, pois nós temos que ter a tua palavra em primeiro lugar no nosso coração. Meu Deus, abençoe todas as famílias da cidade de Pato Branco, todas as famílias, ó Pai, da grande sudoeste do estado do Paraná, a qual agora, meu Deus, através dessa transmissão, as pessoas são abençoadas. Meu Deus, eu peço a tua proteção sobre os filhos, eu peço a sua proteção, meu Pai, sobre meu Pai, o casamento, o marido, a mulher, aquele que está vacilando, aquele que está sabendo do erro, mas está continuando, está na transgressão, está no pecado, está permitindo o seu coração se desviar para os caminhos errados. Pai, em nome de Jesus eu te peço, salva essa nação, salva essa casa, tira esse marido do caminho errado, do adultério, tira essa esposa, meu Pai, desse caminho que ela só quer separação, ela não quer perdoar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nos aconselhe na tua palavra, para que possamos vencer e vencer em glória, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quem crê diga amém, diga graças a Deus, e amém Jesus, e amém.